A Lindora Araújo, até o início do ano passado, ela era subprocuradora-geral da República. Inclusive, neste período que ela era subprocuradora-geral da República, aconteceu aqui, ó, esses supostos encontros, que é o que eu quero mostrar pra vocês aqui, tá? Estes supostos encontros. Muito obrigado, Danilo Leite. Estes supostos encontros aqui, ó. Bolsonaro mantém encontros secretos com Lindora Araújo, a quem prometeu PGR. Matéria publicada na coluna do Guilherme Amado em julho do ano passado. E segundo ele aqui, ele diz que desde 2020... o Jair Messias Bolsonaro tem encontrado, ou tinha até aquele momento ali encontrado, a Lindora Araújo em algumas oportunidades. Inclusive, quem teria intermediado esse encontro teria sido um ex-deputado federal muito próximo do Jair Messias Bolsonaro, o Alberto Fraga. Inclusive, foi um dos que o Bolsonaro admitiu que seria candidato à presidência da República, mesmo sem ter muita chance também. Tá? E o que é que se diz aí, Carlito? O que é que o Guilherme Amado traz nesse diálogo aí? O Guilherme Amado traz aqui, ó, que lá em 2020, vamos ler a matéria dele aqui, tá? O crédito já tá dado aqui. Olha o que ele diz aí, ó. Bolsonaro mantém encontros secretos com Lindora Araújo, a quem prometeu PGR. Jair Bolsonaro mantém desde 2020 encontros secretos com a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, a quem já prometeu a PGR. Detalhe. Em 2020, a Lindora Araújo, ela era subprocuradora-geral da República. E muita gente vai falar assim, ah, Carlito, mas é normal membros dos poderes ali ou de instituições diferentes se encontrarem. Não tem nada de anormal. Exato. A anormalidade está na ausência de publicidade. Porque se não existe ilicitude, se não existe ilegalidade nos encontros, por que os encontros são fora da agenda? Isso lembra muito aqueles encontros que o Bolsonaro fazia com os pastores, né? Para poder supostamente trocar ouro por outras coisas ali relacionadas ao poder, envolvendo inclusive o ministro da Educação, Milton Ribeiro e tantas outras coisas que vocês sabem por aí, que quem acompanha meu trabalho aqui vai lembrar de muita coisa que a gente já denunciou aqui, envolvendo a senhora Lindora Araújo e membros do governo Bolsonaro também. E aí segue ali a matéria, tá? O presidente Jair Bolsonaro, que no ano passado, quando fez essa matéria foi publicada, ele ainda era presidente, mantém desde 2020 encontros secretos com a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, a quem já prometeu o cargo de PGR após a saída de Augusto Aras em 2023, caso o Bolsonaro seja reeleito. Inclusive, isso melou os planos deles, né? Porque Bolsonaro não foi reeleito, a Lindora Araújo não conseguiu o suposto objetivo dela, que seria ser indicada a PGR, porque tudo indica que o Lula não vai nem manter essas figuras que estão aí e nem indicar alguém que seja identificado com eles, tá? As duas primeiras reuniões entre os dois ocorreram por intermédio do ex-deputado federal Alberto Fraga, que levou Lindora ao Palácio da Alvorada para apresentá-la ao presidente. À época, ela era coordenadora de assessoria jurídica criminal da PGR. Na primeira ocasião, Fraga atendeu a uma solicitação de Bolsonaro, que pediu ao ex-deputado para conversar com a vice-procuradora-geral da República. O presidente sabia da boa relação dela com Aras, mas ainda não tiveram a oportunidade de conversar a sós com a subprocuradora, que era o cargo que ela ocupava naquele momento. Na época, a Lindora tinha a prerrogativa de atuar em processos que tramitam no Supremo Tribunal, no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e conduzia, portanto, os inquéritos criminais de governadores de estado, tanto aliados quanto adversários de Bolsonaro. O presidente estava naquele momento ávido por informações sobre suspeitas e inquéritos instaurados contra o Wilson Witzel e João Dória, respectivamente os governadores do Rio de Janeiro e de São Paulo, que inclusive viraram algozes, né, do Jair Messias Bolsonaro. Mas não era só esse o objetivo de Bolsonaro quando pediu a Fraga que providenciasse o encontro. Olha ela aí, ó. Diferentes interlocutores do presidente que trabalhavam para que ele indicasse Aras ao Supremo Tribunal Federal, em uma das duas vagas que abriram para o tribunal, com a aposentadoria de Celso de Mello em 2020 e de Marco Aurélio Mello em 2021, sugeriam que Lindora fosse escolhida para substituir o atual PGR, que é o Augusto Aras. O próprio Aras indicara sua então assessora criminal, mas o presidente sempre expressava desconforto em ter uma mulher, olha só, em uma posição, nessa posição. Dizia não acreditar que mulheres tivessem as características necessárias para... Só um minuto, gente. Que o telefone aqui, as cobranças. Necessárias para ocupar a PGR. Diante da insistência do nome de Lindora Araújo, inclusive de seu filho mais velho, Flávio Bolsonaro, o presidente pediu a reunião ali que foi marcada inicialmente pelo Alberto Fraga. No dia do primeiro encontro, quando a subprocuradora e Alberto Fraga chegaram ao Palácio da Alvorada, Lindora estava nervosa.
Fraga sugeriu ficar do lado de fora e não entrar na biblioteca do Alvorada, onde o Bolsonaro a esperava. O ex-deputado insistiu e ela entrou sozinha. A conversa durou pouco mais de 1 hora e ao final Bolsonaro levou levou os dois à porta do palácio e dirigindo-se a Fraga fez sinal de positivo assim com o polegar. Gostei, foi bom. Disse ele num tom de voz mais baixa apenas para o ex-deputado. O outro encontro também aconteceu em 2020, foi o último que teve a intermediação do ex-deputado. Depois disso, Bolsonaro e Lindora passaram a se falar diretamente por meio de WhatsApp, tal qual era o diálogo com Augusto Aras. Quando precisa tratar de algum assunto que diz respeito à atribuição da vice-procuradora-geral da República, o presidente conversa diretamente com ela, né, com o Aras ou com ela. Em mais uma ocasião, disse a subprocuradora que ela será a próxima PGR no eventual segundo mandato. E aqui a gente precisa lembrar, né, como bem lembrou aqui inclusive o Randolfo Rodrigues, que esse plano deles melou, né? Ela não vai ser indicada porque o Bolsonaro perdeu a eleição, mas tem esse ponto aqui importante, ó, que tanto o Humberto Costa quanto o Randolfo Rodrigues apresentaram ali manifestações contrárias a Lindora Araújo, inclusive no CNMP, para poder saber o que teria acontecido ali, na verdade, na Corregedoria Nacional do Ministério Público, isso mesmo, se não me engano é CNMP, questionando ali a postura da Lindora Araújo, porque ficava claro, segundo o Randolfo Rodrigues e o senador pelo PT, Humberto Costa, que ela era parcial. De fato, os membros da CPI apontaram como parcial. Eles apontaram que suas ações eram tentativa de blindar o presidente. Em julho, o vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, anunciou uma série de encontros secretos entre Lindora e Bolsonaro. O presidente teria prometido o cargo de Procuradora-Geral da República após o fim do mandato de Aras no ano que vem. Nesse ano, no caso, né? Que isso aí foi no ano passado. Plano esse frustrado após a derrota nas urnas para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E aí a gente precisa lembrar que a Lindora Araújo foi promovida, tá? Tá aqui, ó. Procuradora próxima de Flávio é promovida por Aras. Ela foi promovida ali para a número 2, né? Virou ali a vice-procuradora-geral da República. E olha que ponto interessante, ó. Porque ainda em 2021... já existia ali um pé atrás com a Lindora Araújo, por quê? Porque desde 2021 ela tentava proteger o Bolsonaro e figuras ligadas ao clã Bolsonaro, tá? E olha que interessante aqui, ó. Senadores entraram com ação contra a Lindora da PGR por anistia a Bolsonaro. Olha que interessante aqui a hipocrisia da própria Lindora Araújo. O vice-presidente da CPI da Covid-19, Randolfo Rodrigues, e o senador Humberto Costa entraram com uma reclamação disciplinar no CNMP, isso mesmo, Corregedoria Nacional do Ministério Público, contra a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, que naquele momento ela ainda era subprocuradora, pelo fato de ela alegar não ver crime do presidente Jair Bolsonaro em sair, por exemplo, sem máscara e causar aglomeração durante os eventos, quando ainda estava acontecendo a pandemia da Covid-19. O que fez, Carlito, Randolfo Rodrigues e o próprio Humberto Costa enxergarem a parcialidade da Lindora Araújo? Boa tarde, Pedrão. A parcialidade da Lindora Araújo e a suposta leniência dela ali, em tentar blindar o Jair Messias Bolsonaro, blindar, né, o Jair Messias Bolsonaro e a família dele. Porque ela tinha tomado outra decisão envolvendo aquele desembargador lá de Santos, o Eduardo Almeida Prado. Ela, os políticos, né, que entraram com o pedido, utilizaram isso contra a própria Lindora Araújo. Por quê? Ainda para os parlamentares, a atitude da subprocuradora contradiz decisão anterior dela. Ao pedir ao STJ, lembrem vocês que ela cuidava de alguns casos envolvendo ali denúncias ao Superior Tribunal de Justiça, em que o desembargador Eduardo Almeida Prado fosse investigado por passear numa praia de Santos, no litoral paulista, sem máscara. Vocês vão lembrar que o Eduardo Almeida Prado era aquele que ficava humilhando os guardas em São Paulo, lá em Santos, que ficava ligando pra figura A, figura B, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que é amigo de não sei quem, que vai nomear não sei quem, que vai tirar não sei quem. Enfim, toda hora ele entrava em contato com alguém, supostamente, que poderia salvar ele, mas ninguém salvou, porque a gente sabe que ele estava ali tentando utilizar a influência dele e deu errado. Então, se utilizou, por exemplo, o próprio entendimento da Lindora Araújo contra ela. Ou seja, ninguém precisou inventar a roda para provar que a Lindora Araújo, aparentemente, né, ou supostamente, estava agindo em advocacia própria. Boa tarde, Daniela aí, Carleto. Seu trabalho é nota 10, uma semana abençoada para ti, para todos nós, meu irmão. Muito obrigado.
E é muito importante a gente trazer essa discussão aqui, por quê? Para que vocês entendam o nível de aparelhamento que o governo Bolsonaro chegou. A gente chegou ao nível de aparelhamento que ele tentou aparelhar o STF, ele aparelhou o Congresso Nacional despejando dinheiro através de orçamento secreto. Inclusive, essa semana um seguidor me criticou, perguntando se eu não iria falar sobre a questão das emendas parlamentares, que o Lula está despejando ali orçamento secreto. Eu falei que não, porque se você sabe para onde está indo, inclusive os valores que estão sendo destinados, quem está recebendo os valores, isso não é orçamento secreto. Foi essa alteração, inclusive, acatada pelo STF no ano passado, que permitiu que o processo de envio de emendas, que é um processo legal, estabelecido inclusive na própria Constituição, continuasse. Só que com transparência, obedecendo o que diz ali, inclusive, o artigo 37 da Constituição Federal, que versa sobre como deve se dar ali os elementos que compõem a administração pública direta ou indireta, né? Entre esses preceitos estavam ali os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, eficácia e publicidade. Então você não tinha esses princípios com o Jair Messias Bolsonaro, por isso que se tinha o entendimento desta violação, tá? Então a gente só pode lamentar por essa situação da Lindora Araújo. Ainda bem que no final do ano o presidente Lula vai poder indicar outra pessoa, né? Inclusive tá tendo até uma discussão aí se ele vai indicar alguém da lista tríplice, se não vai indicar alguém da lista tríplice, se não vai. Ele deu a entender ali que não necessariamente indicaria alguém da lista tríplice, mas enfim, vamos ver o que é que vai acabar acontecendo, tá? E aqui a gente